A gente continua falando de saúde e hoje a gente vai falar, de certa forma, de alimentação. Nosso tema de hoje é a relação do intestino com as desordens estéticas. A gente já teve aqui alguns dias conversando com a professora Juliana Severo sobre as desordens estéticas, sobre quais eram essas desordens estéticas, como que os nutricionistas trabalham isso nos seus consultórios, com seus pacientes, como que profissionais de outras áreas podem trabalhar todos os conhecimentos adquiridos e nas nossas pós-graduações, por exemplo, em relação às desordens estéticas. Hoje, a gente conversa novamente com ela, a professora Juliana Severo, que é nutricionista formada pela UF, mestre em alimentos e nutrição pela Universidade Federal também, e que está aí no seu doutorado, terminando o seu doutorado em alimentos e nutrição pela Universidade Federal do Piauí. Ela que está sempre aqui com a gente, ministrando módulos nas nossas pós-graduações, e a pessoa que vai conversar com a gente hoje sobre essa relação do intestino com as desordens estéticas. A gente conversou inclusive nos bastidores, professora, seja muito bem-vinda, e vamos falar sobre esse assunto, porque assim, um corpo saudável, ele tem uma beleza especial. Então, a pele macia, cabelos brilhantes, as unhas fortes, refletem as escolhas alimentares corretas, não é isso? A estética mostra que a gente está fazendo certo. E a frase, você é o que você come, nunca fez tanto sentido. Ela é muito verdadeira, porque o nosso corpo reflete as nossas opções à mesa. E, embora a maioria das pessoas saiba disso, pouca gente percebe os erros que cometem no nosso dia a dia. Professora Juliana, seja bem-vinda mais uma vez. Falei certo? Muita gente não sabe os erros que comete no dia a dia, a gente ingere alimentos, a gente come muitas vezes de forma errada. É uma parcela grande da população? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Com certeza. Então, a gente sabe que tudo começa pelo intestino. E quando a gente fala de estética, quando a gente fala de pele, cabelo, não é diferente. Porque a nossa alimentação, o local que vai absorver, processar todo esses alimentos que nós ingerimos é o nosso intestino. E se ele não estiver bem cuidado, nada mais está. Então, ele que vai influenciar, inclusive, a gente tem muitos dados, né, de que o nosso intestino funciona até como um segundo cérebro. Então, o nosso intestino, ele é muito importante, né? A saúde intestinal é muito importante para que a gente tenha saúde, tanto, né, a nível de estética, que a gente tenha uma boa aparência estética, mas saúde também, em todos os seus sentidos. Isso é até uma informação um tanto quanto inusitada, professora, para quem não é da sua área. Por exemplo, né, você está aqui falando para a gente assim, que, olha, a função do intestino é sim importante para a estética. Acredito que boa parte das pessoas não tinha esse entendimento, não sabe por quê, né, não sabia que isso acontecia, porque, como você está falando, existe sim uma relação, né, da saúde intestinal com as desordens estéticas. E você, inclusive, falou um pouco dessas desordens estéticas em outros momentos aqui. Por exemplo, explica para a gente uma desordem estética. Por exemplo, a acne estaria relacionada, o surgimento, o aparecimento da acne estaria também relacionada, seria ela uma dessas desordens estéticas relacionadas à questão da saúde intestinal? Sim, tem tudo a ver. De forma surpreendente, né, a acne tem muito a ver com a questão da saúde intestinal. Então, muitas teorias, né, afirmam que uma das vias, né, pela qual a gente pode ter uma maior manifestação de acne seria também pela ingestão de alimentos de alto índice glicêmico, né, que são alimentos que acabam tendo uma quantidade de açúcar bem elevada na porção e açúcares mais simples, que acabam elevando muito a glicemia. Outras teorias afirmam que seria uma quantidade exagerada de lipídios na dieta, e aí essa quantidade exagerada levaria a um processo de inflamação que ocorre ali no intestino. Esse processo inflamatório, ele leva a um processo inflamatório sistêmico, né, no nosso organismo todo. E quando a gente tem todo esse processo, pode acabar levando à ativação, né, das glândulas sebáceas, né? Vários mecanismos endócrinos ali vão ser implicados até eu ter uma maior ativação dessas glândulas sebáceas, e aí eu vou ter também um processo de acne. Além dessa permeabilidade, nosso intestino ele tem uma função muito interessante, que é uma função de barreira. Então, ele não deixa essas substâncias indesejadas entrarem na nossa circulação, ele impede. Da mesma forma que a nossa pele também tem essa função. Então, tanto o intestino quanto a pele tem essa função de barreira.
E quando a gente fala sobre isso, é importante entender que o intestino ele vai barrar ali. Só que quando eu tenho muita inflamação no intestino, eu vou acabar perdendo essa função de barreira. Vai entrar mais toxinas, e aí eu vou ter muito mais facilidade em ter, né, algumas invasões bacterianas, um processo que a gente chama de endotoxicemia, e com isso levar à manifestação de diversas desordens estéticas, inclusive a colonização, né, das glândulas sebáceas por algumas, né, proteínas, por algumas bactérias que estão implicadas nessa patogênese da acne. Professora, é incrível, né? É uma lógica, é um pensamento linear, uma coisa liga a outra, e a gente que não é da área, é natural até, né? Eu falo e a gente, porque eu sou jornalista, estou aqui fazendo o papel da sociedade, né? Levando seus conhecimentos através da nossa entrevista para a sociedade. E a gente não faz ideia, não fazia ideia. E você explicou agora todos os mecanismos, como é que tudo funciona. Explica para a gente como que a gente, aqui na nossa casa, seja na nossa vida corrida, seja em casa, né? Nesses tempos de pandemia, as pessoas estão mais vendo a questão do home office, todo mundo em casa, como que a gente poderia melhorar a nossa própria saúde intestinal? Coisa que, às vezes, a gente nem sabe, né, que está passando e que precisa melhorar a saúde intestinal, mas como que a gente pode melhorar? Claro que a gente tem que ter o apoio e todo o acompanhamento nutricional de pessoas profissionais como você, mas assim, se puder dar um panorama geral de como que a gente pode melhorar, a gente quer muito isso. Então, tem dicas bem fáceis que podem ser feitas, né? Primeiramente é priorizar alimentos naturais, né? Fazer da base da sua alimentação frutas, vegetais, grãos integrais, né? Algumas leguminosas como o feijão, a soja também podem ajudar nisso. Nós temos também aquelas castanhas e nozes oleaginosas, né? Quem tiver acesso, então, ter essa base da alimentação com esses alimentos naturais, e principalmente aqueles alimentos fontes de fibra, e aí eu dou aquela dica da aveia, né, das frutas e dos vegetais que vão ter uma maior quantidade de fibras, linhaça, a chia, todos eles vão atuar na nossa melhora dessa função intestinal. Outra coisa que não pode esquecer jamais é a questão da água, né? Tomar bastante água, principalmente no local onde a gente mora, aqui em Teresina, né? A maioria moramos em Teresina, mas aqui no Nordeste, de uma forma geral, é uma terra bem quente, né? Então, sempre buscar se hidratar, porque a hidratação também importa muito para a saúde intestinal. Outra coisa que eu gosto de recomendar é praticar exercício físico com regularidade. Então, o exercício físico também ajuda muito a melhorar a microbiota intestinal. Então, sempre cuidar da alimentação e não ficar parado, e beber bastante água são as dicas assim mais sensacionais para que eu tenha melhora do intestino, sem necessidade de nenhuma suplementação. Olha aí, até a questão do exercício físico também colabora e contribui bastante, né? A gente tem que deixar de ser um pouquinho mais sedentário e a saúde como um todo, né? Melhora com a prática de exercícios físicos. A professora Juliana está falando aí que até essa questão da nossa saúde intestinal também a prática de exercícios físicos vai auxiliar bastante. E quem já não tem uma saúde intestinal, né, em dias, que não está em dias com a saúde intestinal, deve fazer um acompanhamento ainda mais frequente com um nutricionista, por exemplo. Eu quero, por motivos estéticos, eu quero me consultar com um nutricionista, eu quero me submeter a um plano alimentar. É um caso. Mas uma outra pessoa que tem realmente problemas de saúde intestinal, o acompanhamento deve ser um pouco mais frequente, uma atenção maior, assim, digamos. É isso, professor? É essencial que esse indivíduo que já tem algum prejuízo na saúde intestinal, seja já em alguma doença diagnosticada, ou seja por sintomas intestinais que devem ser investigados, é muito importante que ele consulte com o nutricionista e também faça um acompanhamento médico, né? Isso vai ser essencial, porque essas desordens no intestino podem realmente prejudicar muito a saúde e levar a doenças, né? Como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, tem sido cada vez mais frequente, síndrome de supercrescimento bacteriano intestinal, doenças inflamatórias intestinais, e além de tudo isso, algumas doenças metabólicas e outras doenças neurológicas já têm sido muito associadas com a falta de saúde intestinal,
como é o caso, por exemplo, de algumas doenças neurológicas neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson, e algumas doenças metabólicas, como diabetes, obesidade, né, doenças cardiovasculares, e até mesmo agora, depois da gente fechar todo esse raciocínio, o câncer, né? Então, o câncer, tanto ali no intestino como em outros órgãos, também pode ter um componente ali de falta de saúde intestinal. Então, na perspectiva de prevenir essas alterações e de tratar o mais precocemente possível, é muito importante a procura dos profissionais de saúde que podem ajudar, mais especificamente o médico, né, especialista na área, e o nutricionista. Ensinamentos de hoje que aprendemos, o funcionamento correto aí do intestino, garantindo a desintoxicação do organismo, prevenindo várias doenças aí que a professora Juliana falou, sem dúvida alguma, só contribuição para a nossa saúde, né? O funcionamento correto do intestino, ela mesma falou, o intestino é como se fosse o segundo cérebro, um órgão muito importante do nosso corpo. Professora, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no site do GPI, fazer parte do nosso elenco de professores, por estar sempre disponível e disposta para a gente, compartilhando esses ensinamentos. Eu digo ensinamentos porque realmente a gente aprende bastante. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade, e esteja sempre conosco. Você vai voltar mais vezes, não vai? Vou sim, com certeza. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer falar hoje. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.